Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui na Hora do Dharma. Se estiverem me ouvindo bem, se estiverem me vendo bem, me avisem aí nos comentários, tá? A gente vai dar sequência a essa semana especial das lives sobre o Sagadawa, né? Então a gente está tendo uma visão geral de como é que era a movimentação do Buda, né? Como é que era o Buda agora iluminado, andando em meio ao mundo, encontrando com as situações. E aí, como é que era isso? Então, vamos dar sequência ao texto de hoje, né? O dia seguinte foi um dia propício, no qual deveriam ocorrer a investidura e o casamento de Nanda, que era o irmão de criação do honrado pelo mundo. Interessante, né? Então a gente agora descobre que o Buda também tinha irmãos. Mas o honrado pelo mundo foi até a casa de Nanda e falou com ele, que saiu para saudá-lo. Então Buda entregou a ele uma tigela de mendicância e partiu. Nanda, com sua tigela na mão, seguiu para fora da casa. Sua noiva, a donzela Sundari, estava penteando seu cabelo naquele momento. Percebendo que Nanda estava saindo, com os cabelos na mão, ela perguntou com firmeza: "Onde você está indo?" Ignorando os pedidos de Nanda para receber de volta a tigela de mendicância, o honrado pelo mundo acelerou seu passo. Honrado pelo mundo é o sinônimo de Buda, tá? Acompanhado por Nanda, ele foi ao parque da árvore Nigroda e ele fez com que o relutante Nanda se tornasse um mendicante. Isso se deu no terceiro dia em que o honrado pelo mundo se encontrava na cidade. Esse trecho que a gente está é o capítulo onde o Buda ele retorna à sua cidade natal. E aí ele sai encontrando com aquelas pessoas que eram próximas a ele antes dele se tornar Buda, né? No sétimo dia, o honrado pelo mundo entrou na cidade para a sua ronda de mendicância. E a princesa Isatora vestiu o príncipe Rahula de forma esplêndida e enviou-o ao honrado pelo mundo. Ela disse: "Veja, aquele divino mendicante circundado por vários mendicantes é o seu pai. Seu pai possuía muitos tesouros. E depois que ele se tornou um mendicante, eles não foram mais vistos. Vá até ele e receba a sua herança justa." Você faria bem em dizer: "Pai, eu sou seu filho, penso em ascender ao trono e me tornar rei. Por favor, conceda-me seus tesouros." Como instruído, Rahula, que era o nome do filho do Buda, foi até honrado pelo mundo. Entretanto, ele sentiu naturalmente o amor que flui entre pai e filho, e disse: "Mendicante, a sua sombra é muito agradável." Então ele permaneceu ao lado dele. Quando o honrado pelo mundo terminou sua refeição e levantou para partir, Rahula seguiu e, com as mãos estendidas, ele disse: "Por favor, me dê a minha herança. Por favor, me dê a minha herança." O honrado pelo mundo não mandou Rahula retornar ao seu lar. Caminhando juntos, eles entraram em uma floresta de árvores Nigroda. O honrado pelo mundo então refletiu: essa criança busca a herança de seu pai. Aquela herança cresce e diminui e produz também sofrimento. Ao invés disso, ele lhe concedeu o tesouro espiritual que alcancei com a iluminação. Farei dele um herdeiro da herança sobrenatural. Ele chamou por Shariputra e lhe disse: "Faça de Rahula um mendicante." Shariputra então disse: "Como eu deveria fazer de Rahula um mendicante?" Um honrado pelo mundo reuniu seus discípulos para explicar esse assunto. Discípulos, é permitido aos jovens tornarem-se mendicantes de acordo com o Dharma dos 3 refúgios. Primeiro, eles raspam as suas barbas e cabelos e vestem um manto açafrão. Então eu já estou todo errado aqui, né? Eles dobram a parte superior do manto e sobre o ombro eles se curvam aos pés dos discípulos. Então eles se ajoelham, com o joelho tocando um solo, e eles juntam as palmas da mão e repetem: "Eu tomo refúgio no Buda, eu tomo refúgio no Dharma, eu tomo refúgio na Sangha." Faça com que eles repitam os 3 refúgios 3 vezes. Seguindo as instruções, Shariputra fez de Rahula um mendicante. E ao receber essa notícia, o rei Suddhodana ficou desolado. E ele correu até o local onde estava honrado pelo mundo e disse: "Honrado pelo mundo, eu busco uma bênção para mim." O honrado pelo mundo então disse: "Grande rei, o Buda pode lhe conceder qualquer tipo de bênção." O rei então disse: "Honrado pelo mundo, a bênção que eu busco é muito apropriada e ela não está maculada pela cobiça. Quando honrado pelo mundo se tornou um mendicante, isso me trouxe um profundo sofrimento.
Foi o mesmo quando Nanda se tornou um mendicante. Hoje, Rahula se tornou um mendicante. Pensamentos de amor por meu neto rasgam minha pele. Eles cortam minha carne e esmagam meus ossos. Eles perfuram minha medula e me trazem dor. De agora em diante, por favor, proíba o abandono do lar por filhos que não tiverem o consentimento de seus pais. Nossa, e agora? Como é que faz? O honrado pelo mundo assentiu, e dali em diante proibiu que os filhos que não tinham consentimento de seus pais abandonassem o lar. Naquela época, dentre os muitos jovens discípulos, haviam alguns que estavam confusos sobre o número de preceitos que deveriam ser seguidos. O honrado pelo mundo soube dessa confusão e estabeleceu os 10 princípios para os jovens discípulos. 2 pontos. Discípulos, eu recomendo 10 preceitos aos jovens discípulos. Eles devem se abster de matar, roubar, comportamento licencioso, mentir, beber bebidas alcoólicas, comer fora dos horários definidos, devem se abster do contato com canções, com dança, música e apresentações, e devem se abster de usar guirlandas de flores, de passar incenso em seus corpos e de usar cosméticos. Devem se abster de deitar em camas decoradas e devem se abster de receber dinheiro. Esses são os 10 preceitos para os jovens discípulos. Os jovens devem preservar esses 10 preceitos. O honrado pelo mundo havia então retornado à sua terra natal, após uma longa ausência. E quando a formação espiritual de sua família e de seu povo foi finalizada, ele se dirigiu novamente para Rajagira, e viajou para os lugares tão distantes como a vila de Anupiá, do clã Malan, e muitos outros membros jovens e famosos do clã Sakya se tornaram mendicantes. No clã Sakya haviam 2 jovens chamados Mahamanana e Anuradha. Anuradha era fraco fisicamente e tinha a tendência de se isolar em seu quarto. Eu acho que provavelmente ele também tinha um game assim Então, mas seu irmão mais velho, Mahanana, pensou: as pessoas eminentes do clã Sakya se tornaram mendicantes. Seguindo o honrado pelo mundo, um de nós, 2, deve se tornar mendicante também. Ele conversou sobre isso com Anuradha, e inicialmente, devido à sua condição doentia, Anuradha declinou da ideia de se tornar um mendicante. Mas ele ouviu seu irmão mais velho que disse: a vida em casa também não é fácil. Arando e colhendo desde o tempo de nossos distantes ancestrais, continuamos a fazer o trabalho difícil. Ano após ano, repetimos esse difícil trabalho. Ao ouvir isso, Anuradha decidiu se tornar-se um mendicante, e ele solicitou a permissão da sua mãe. Ela se recusou repetidamente a conceder a permissão. Para fazer com que Anuradha abandonasse essa aspiração e tornasse mendicante, sua mãe finalmente disse: se o rei Badia se tornar um mendicante, eu concordarei com seu pedido. Anuradha correu imediatamente ao palácio Badia e pressionou a remover a obstrução que o impedia de tornar-se mendicante. Animando, Anuradha excitou a mente do rei, levando Ananda, Bhagu, Kimbila e Devadatta consigo. E acompanhado pelo barbeiro Pali, Anuradha deixou a cidade. Ao entrarem nos subúrbios, eles retiraram seus ornamentos. Eles entregaram ao Pali e disseram para retornar à cidade. E no caminho, o Pali pensou: o clã Sakya é uma tribo feroz. Se eu retornar com esses tesouros agora, eles pensarão que eu matei jovens nobres e os roubei. Eles podem me matar. Os jovens nobres tornaram-se mendicantes. Então não há razão para que eu seja impedido de tornar-se um mendicante também. O Pali pendurou o saco em uma árvore para que fosse um presente para aquela que o encontrasse. Então ele se apressou para alcançar os jovens nobres. Num relance, eles avistaram o Pali, que retornava inesperadamente, e se alegraram grandemente. Eles se apresentaram ao honrado pelo mundo e pediram para se tornar mendicantes. Então eles disseram: honrado pelo mundo, nós somos do clã Sakya, arrogantes e orgulhosos. Bom, naquela época já tinha isso então, né? O Pali vem nos servindo por um longo tempo como um barbeiro. Para que possamos esmagar nosso orgulho inato e arrogância para reverenciar o Pali, desejamos que o Pali se torne um mendicante em primeiro lugar. Com isso, o honrado pelo mundo fez com que o Pali se tornasse mendicante, e depois os jovens nobres também. Após a estação das chuvas, Badia alcançou a iluminação.
Sentado sobre uma árvore, na postura de meditação, ele desfrutava o êxtase de um sábio, e espontaneamente ele disse: é extasiante, extasiante. Outros discípulos, ao verem isso, pensaram que Badia estava buscando os prazeres do mundo, impermanente, e informaram o honrado pelo mundo. Como consequência, quando Badia foi convocado pelo honrado pelo mundo, ele disse: honrado pelo mundo. Quando sentava em um trono, em todos os lugares, dentro e fora de meu quarto, na cidade e no campo, eu era protegido por guardas. Apesar disso, eu sempre vivi com medo. Agora, apesar de estar sozinho sobre uma árvore no meio da floresta, minha mente está tão pacífica quanto a de um servo. Enquanto pensava sobre isso, eu espontaneamente gritei: ó, é extasiante, é extasiante, é extasiante. O honrado pelo mundo replicou em um verso: quem se liberta da raiva interna e transcende o sofrimento de existência e inexistência estará livre do medo e da ansiedade e alcançará o êxtase ilimitado. Nem mesmo os deuses conhecem esse estado mental. O honrado pelo mundo, à frente de seus discípulos, retornou então a Rajagarha. Vamos seguir, né? Vamos seguir. O homem rico, chamado Anantapindika, acho que é isso que se pronuncia, Anantapindika, da cidade de Savatthi, era cunhado de um próspero mercador de Rajagarha. Certa vez ele foi a Rajagarha e ficou na casa desse mercador. O próspero mercador convidara o honrado pelo mundo e seus discípulos para virem à sua casa no dia seguinte. Então ele estava extremamente ocupado, dando ordens aos seus servos para fazerem isso ou aquilo. Anantapindika então pensou: toda vez que o mestre dessa casa me vê, ele deixa de fazer o que estava fazendo e entra em uma conversa íntima comigo. Hoje, entretanto, existe algo errado. Estará ele se preparando para receber uma noiva? Estará ele se preparando para realizar um grande sacrifício? Ou estará ele se preparando para receber o grande rei desse país? Ou seus ministros de postos elevados? Após distribuir as ordens dos servos, o próspero mercador se aproximou pela primeira vez de Anantapindika e respondeu às suas perguntas. Amanhã de manhã eu irei receber o Buda e seus discípulos. Anantapindika disse: você quer dizer o Buda? O mercador então respondeu: sim, foi o que eu disse. Anantapindika então falou: nesse mundo é até mesmo difícil ouvir a palavra Buda. Posso ir agora encontrar o iluminado reverenciado pelo mundo? O mercador então disse: Anantapindika, agora não é o momento para você ver o Buda. Você faria melhor em esperar até amanhã de manhã cedo. Naquela noite, Anantapindika focou seus pensamentos no Buda e antes do nascer, ele acordou 3 vezes. Quando deixou os portões da cidade de manhã cedo e chegou às cercânias da cidade, repentinamente a luz do sol se escondeu e veio a escuridão. Anantapindika ficou com medo e parou em seu caminho. Então ele tentou voltar. Então uma voz do céu se fez ouvir. Uma oferenda de 100 elefantes, cavalos ou carruagens, ou de uma donzela com brincos de pedras preciosas, não se iguala ao mérito de dar um passo à frente. Anantapindika, vá à frente. Se você avançar, receberá benefícios. Se você se retirar, não haverá benefício. A luz do sol se mostrou novamente. Esse fenômeno ocorreu por 3 vezes. Anantapindika se sentiu encorajado e avançou em uma floresta desolada, onde viu um honrado pelo mundo, que por acaso estava caminhando pela floresta. O honrado pelo mundo, então, também avistou Anantapindika e se dirigiu ao assento preparado por ele, e chamou por ele. Então ele disse: Sudatta, venha cá. Anantapindika estava exultante. Aproximou-se do Buda e curvou-se aos seus pés. E perguntou: honrado pelo mundo, você dormiu em paz na noite passada? O Buda então respondeu: quando se entra na iluminação e se você está divorciado do desejo, você não tem obscurecimentos e é puro. Você dormirá em grande alegria. Se você se divorciar de todas as amarras e liberar-se do sofrimento, você alcançará o equilíbrio da mente. Você dormirá em grande alegria. Um honrado pelo mundo fitou Anantapindika e expôs o seguinte: a generosidade desinteressada ao nascimento no mundo celestial e os benefícios de liberar-se dos infortúnios atrelados ao desejo e sua negatividade grosseira. Gradualmente, ele expôs o Dharma e levou a mente desse homem rico à fruição. Em seguida, ele proferiu as 4 novas verdades.
Com um pano branco imaculado que é facilmente colorido pela tinta, Anandapindika foi colorido pelo Dharma e deu nascimento ao olho do Dharma, que percebe todas as coisas que nascem e elas se extinguirão, infalivelmente. Assim ele se liberou da dúvida e do medo. Ele disse a um honrado pelo mundo: honrado pelo mundo, isso é maravilhoso. Mostrando o caminho a alguém que estava perdido, você abriu o olho que tudo entende. De agora em diante, eu tomo refúgio no honrado pelo mundo, no Dharma e na Sangha. Por favor, me aceite como seu seguidor. Naquela época era mais difícil, hoje é só apertar ali o curtir, né? Além do mais, honrado pelo mundo, amanhã, junto com seus discípulos, eu lhe imploro a aceitar as minhas oferendas. O honrado pelo mundo aceitou, em silêncio, sua oferta. Anandapindika, ao receber o consentimento do honrado pelo mundo, deixou seu assento, curvou-se ao Buda e virou para a direita e partiu. O rico mercador de Rajagarha ouviu que no dia seguinte Anandapindika estaria recebendo um honrado pelo mundo de seus discípulos. Então disse: por favor, permita-me pagar as suas despesas. Mas Anandapindika desdenhou a oferta de ajuda. Na casa do rico mercador, ele preparou a refeição e enviou um mensageiro para avisar o honrado pelo mundo sobre o horário. Não demorou muito e o honrado pelo mundo chegou à casa do mercador. Anandapindika fez oferendas pessoalmente ao Buda e seus discípulos. Depois que o Buda partilhou de sua refeição, ele disse que o honrado pelo mundo e seus alunos possam passar seu retiro esse ano em Rajagarha. Então ele aprendeu que os Budas se regozijam em casas vazias. O honrado pelo mundo expôs o Dharma a Anandapindika e retornou ao bosque dos bambus. Anandapindika tinha numerosos amigos e conhecidos, e era tido em alta estima por ele. Na entrada de retorno à Rajagarha de Savatthi, ele então anunciou ao seu povo: construam um parque para que os monges erijam um monastério. Preparem presentes em resposta ao meu convite. O Buda que surgiu nesse mundo passará por essa estrada. O povo respondeu às suas palavras e se preparou para saudar o Buda. Logo depois, Anandapindika retornou a Savatthi. Olhando em todas as direções, ele pensou: haverá um lugar adequado, um lugar que não seja muito distante, nem muito perto da cidade, um lugar conveniente para ir e vir, um lugar acessível a todos, um lugar livre de multidões, à tarde do barulho, grosseiro ao anoitecer, um lugar livre de palavras e de pessoas, adequado para a vida em reclusão, e ele procurou por tal lugar em todas as direções. Como resultado, ele descobriu um parque que pertencia ao príncipe Jeta. Então ele implorou ao príncipe por ele e, espalhando moedas de ouro pela floresta do parque, comprou. Ele construiu um monastério que cobria toda a floresta. Ele construiu quartos, um depósito, uma casa para convidados, uma caldeira, uma cozinha, banheiros separados, uma área para caminhar, poços, coberturas para os poços, uma casa de banho, um pequeno lago e um abrigo feito de troncos e trepadeiras. O príncipe Jeta também construiu um portão de 2 níveis nos terrenos desocupados. De Rajagarha, o honrado pelo mundo viajou em direção a Savatthi, e no caminho ele passou por Vesali e ficou em um grande espaço elevado na floresta. O povo de Vesali, entretanto, incitado por Anandapindika, também já tinha começado a construção, e eles trataram os discípulos que trabalhavam como supervisores com uma calorosa hospitalidade. Observando as pessoas construírem um monastério, um pobre alfaiate, sentindo a importância do momento, decidiu construir ele mesmo um edifício. Ele misturou o barro e construiu uma parede pedaço por pedaço. Mas ele não sabia a forma correta de construir uma parede, então ela ficou torta e acabou caindo ao solo. Isso se repetiu, por 2 ou 3 vezes. Então o alfaiate começou a reclamar. Os seguidores Sakya cuidam das construções daqueles que lhes fazem oferendas generosas. Entretanto, eles prestam pouquíssima atenção ao trabalho de um homem pobre como eu. O honrado pelo mundo ficou sabendo disso. E após terminar um sermão, reuniu seus discípulos e deu as seguintes instruções: discípulos, de agora em diante eu permito selecionar um supervisor para as nossas construções. Aqueles que forem selecionados para servirem como supervisores devem exercer seus deveres diligentemente, certificando-se de que as construções prossigam sem erros. Quando houver danos, eles devem repará-los.
Quando o honrado pelo mundo estava no caminho de Fessaly a Savatthi, os discípulos disputaram pelos quartos em um monastério. Bom, naquela época já tinha, então. É bacana isso, entende? A gente não tem nada que não seja humano aqui. Como resultado, Shariputra, que chegou um pouco mais tarde, não conseguiu encontrar um quarto e dormiu sobre uma árvore naquela noite. O honrado pelo mundo acordou e deixou seu quarto nascer no sol. Ao ver Shariputra, ele perguntou: "Por que você está dormindo aí?" Então ele reuniu os discípulos e disse: "Quem é digno do primeiro assento, da primeira água e da primeira refeição?" Os discípulos expressaram suas visões. Então o Buda contou uma história. Discípulos, muito tempo atrás, nas colinas aos pés dos Himalaias, havia uma grande árvore Nigrodha, ou Nigroda. Próximos a ela viviam uma perdiz, um macaco e um elefante. Os três não se respeitavam, amavam ou viviam em harmonia uns com os outros. Certo dia, eles concordaram com o seguinte: vamos descobrir quem é o mais velho entre nós três. Então veneraremos o mais velho e seguiremos o seu ensinamento. Com isso, a perdiz e o macaco perguntaram ao elefante: amigo, até onde você consegue se lembrar? O elefante então disse: quando eu era criança, eu passei por cima dessa árvore Nigrodha, e eu me lembro de que o seu galho mais alto roçava o meu peito. O macaco então disse: quando eu era criança, eu me lembro de sentar no chão e morder o broto mais alto dessa árvore Nigrodha. A perdiz então disse: muito tempo atrás, nessa terra aberta, havia uma enorme árvore Nigrodha. Eu comi de seus frutos e derramei minhas fezes nesse lugar. Essa árvore Nigrodha nasceu naquele ponto. Portanto, eu sou o mais velho entre nós. Com isso, o macaco e o elefante disseram à perdiz: amiga, entre nós três você é a mais velha. Você é digna de vossa veneração. Iremos seguir o seu ensinamento. Amigos, eles receberam os 5 preceitos da perdiz e praticaram. Eles referenciavam uns aos outros e viviam em harmonia. Após a sua morte, eles renasceram no reino celestial. Esses 3 são renomados pela pureza de seus atos. Percebam, mesmo animais reverenciam, amaram e vivenciam a harmonia uns com os outros. Por outro lado, vocês deixam seus lares e chegam até esse bom ensinamento. Entretanto, vocês são ignorantes de tais virtudes. Isso não irá ajudar aqueles que não têm fé nos ensinamentos a adquirirem fé, nem ajudar aqueles que têm fé a aprofundarem a sua fé. Ao contrário, isso deixará aqueles sem fé como estão e fará com que aqueles que têm fé recuem em sua fé. Discípulos, vocês devem observar em relação aos mais velhos as regras de propriedade, tais como obediência, respeito, juntar as palmas da mão e assim por diante. Vocês devem oferecer o primeiro assento e a primeira água e o primeiro alimento aos mais velhos. O honrado pelo mundo fez sua jornada passo a passo e chegou a Savatthi. Anathapindika organizou uma animada procissão e honrado pelo mundo, e saudou o honrado pelo mundo. Ele o guiou até o monastério de Anathapindika no bosque Sheta. E no dia seguinte, ele convidou o honrado pelo mundo em sua própria casa e fez oferendas a ele. Após a refeição, ele disse ao honrado pelo mundo: honrado pelo mundo, o que você acha que eu deveria fazer com esse bosque Jeta? O Buda então disse: amigo, ofereça esse bosque Jeta às sangas das 4 direções, independentemente deles virem aqui ou não. O rico homem pegou um vaso de ouro e derramou a água sobre as mãos do honrado pelo mundo. E fez conforme instruído. O honrado pelo mundo, então, expressou sua gratidão como uma canção. Uma multidão de Budas louva a oferenda da sanga, de um tranquilo monastério que a protege do calor e do frio, e do vento e da chuva. Portanto, aqueles que possuem sabedoria deveriam construir monastérios e oferecê-los às pessoas de vasto conhecimento como moradia. Com alegria na mente, eles deveriam oferecer alimento, água, mantos e quartos àqueles com mentes corretas. Ouçam o Dharma que extingue o sofrimento, então vocês despertarão e entrarão no caminho da iluminação. Bom, então eu fico por aqui, pessoal. Espero que a gente possa se encontrar nos próximos dias e a gente vai até o dia 10 de junho falando sobre a vida do Buda, seus ensinamentos e o contato, né, com as pessoas e como que ele fazia aquilo funcionar, tá? Então, se vocês gostaram do encontro, peço para que vocês compartilhem com pessoas que vocês se importam e até o próximo encontro.
Bom final de dia para vocês e tchau!